Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui estudando juntos o livro dos Salmos, já estamos no Salmo 134. Um salmo pequenininho, são apenas 3 versículos, mas que com certeza Deus tem algo profundo, maravilhoso, espiritual, abençoado para o seu coração. Então abra o seu coração, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, aperta no sininho, aperta aqui no aviãozinho também, vai compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que o máximo de pessoas sejam abençoados através da palavra de Deus. Nós contamos com você, contamos com o seu apoio, contamos com a sua divulgação. E não esqueça de deixar os comentários também aqui embaixo, e na parte de baixo desse vídeo também tem todas as informações do nosso ministério e as informações de como você pode contribuir conosco, tá bom? Salmo 134, versículo 1 diz: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. 3 versículozinhos, pequenininho, né? O título aqui é Convocando ao Culto Vespertino. Mas nós vamos criar um outro título, um outro tema, Voltando para casa. Voltando para casa, creio que é melhor esse tema. É interessante que esse salmo é o terceiro e último salmo da 5ª trilogia dos Cânticos de Degraus e o menor dos salmos de romagem. É interessante que não temos a indicação de quem é o escritor, de quem é o autor, mas podemos perceber com clareza que se trata do fim da jornada do peregrino. Nós fizemos vários vídeos sobre a jornada do peregrino, está aqui à disposição nessa série de estudos sobre os salmos. Você pode assistir vários salmos aqui que fala sobre esses cânticos de romagem, sobre essas peregrinações que o povo de Israel tinha na direção de Jerusalém. É interessante que os cânticos de romagem, que começaram nos ambientes inóspitos, né, de Meseque, de Quedar, lá no Salmo 120, versículo 5, terminam apropriadamente na nota de servir a Deus de dia e de noite aqui no seu templo. É interessante que o adorador que inicia a peregrinação, a sua jornada, sentiu-se entre estrangeiros na sua própria terra. Então, depois de completada a peregrinação e dele ter adorado ao Senhor em Sião, ele está de volta em casa com a bênção do Senhor, o Adonai, o Criador do céu, o Criador da terra. Além de concluir os salmos de romagem, o Salmo 134 também serve de uma espécie de transição para uma série de salmos que enfatizam o louvor ao Senhor. Nesse culto aqui de despedida, 2 coisas acontecem. Primeiro, os peregrinos se dirigem aos sacerdotes e levitas e os incentivam a serem fervorosos na sua missão de bendizer a Deus. Num segundo momento, eles parecem perceber, e receber dos sacerdotes a bênção do Senhor. É interessante que bendito e bênção possam ser as 2 palavras que descrevem a nossa vida, a vida cristã. Somos benditos de Deus e somos abençoados pelo Senhor. Então esse salmo é uma espécie de antífona que fala e refala, ou seja, os peregrinos falam, Salmo 134, 1 e 2, e os sacerdotes respondem no versículo 3 do Salmo 134. Além disso, constitui um amém, ou seja, todo grupo de salmos de romagem geralmente termina com amém. Salmo 120 até o Salmo 134, nós observamos essas características. Primeiro ponto que eu quero trazer para você é a adoração ao Senhor. A adoração ao Senhor. Será que você é um adorador? Será que você compreende a bênção, o privilégio de adorarmos ao Senhor? Então, primeiro ponto, a adoração ao Senhor. Mas que relação isso tem com o povo de Israel naquela época e comigo hoje, com você, com nós cristãos dos tempos atuais? É interessante que os peregrinos chegam a Jerusalém, dirigem-se aos sacerdotes e levitas, ordenando-os a bendizerem ao Senhor. É o que diz o 1º e o 2º versículo. Essa passagem nos ensina 5 verdades preciosas. Num primeiro momento, vemos a importância da adoração, na parte A do versículo 1.
No hebraico aqui é um advérbio demonstrativo que não foi vertido para Almeida Revista Atualizada, a versão mais comum que os crentes de língua portuguesa utilizam. O advérbio demonstrativo eis precedem o verbo imperativo bendizei. Vemos aqui os peregrinos chamando a atenção dos sacerdotes e levitas para a importância da adoração, do encorajamento a seus líderes de forma diligente, para que cuidem do seu trabalho e incessantemente adorem ao Senhor. Num segundo momento, vemos a ordem para bendizer ao Senhor. Parte B do versículo 1 ainda. Os peregrinos ordenam os sacerdotes e levitas, os servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor, a bendizerem ao Senhor. Eles eram servos de Deus, porque se dedicavam exclusivamente ao serviço de Deus, no templo ou no tabernáculo. Assistiam na casa do Senhor até nas horas da noite. Parte da obra dos levitas era carregar a arca da aliança do Senhor, permanecer diante do Senhor para ministrarem, pronunciarem bênçãos em seu nome. É o que nós vemos em Deuteronômio 10, versículo 8. Quando a arca chegou no seu lugar de descanso, Davi deu aos levitas novas responsabilidades, mas a adoração continuou ocupando a primazia nas funções sacerdotais e levíticas. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor, o louvarem da mesma sorte à tarde também. 1 Crônicas 23, 30. São estes, mais do que uma congregação em geral, são os servos do Senhor, as quais aqui os peregrinos dirigem a palavra. É interessante que a adoração é a principal missão dos servos do Senhor, no tempo e na eternidade. No Cronos, no tempo cronológico, mas também no Kairos de Deus. É o que nós vemos no Salmo 103, versículo 1 e 2. Ou seja, o nosso trabalho de evangelismo, de discipulado, um dia vai cessar, vai se acabar. Mas por toda a eternidade vamos adorar ao Senhor, aquele que vive para todo sempre. Num terceiro momento, vemos a quem se deve bendizer. Versículo 1, versículo 2. A ordem é bendizer ao Senhor, que é o grande eu sou, o Deus de aliança, o Deus de pacto. Praticamente todos os salmos de romagem deram ênfase ao nome Yahvé, um dos principais nomes de Deus. O Deus que se revelou a Moisés no Sinai, o Deus de aliança, o Deus de pacto, o Deus da nossa salvação. Num quarto momento, vemos a quem devemos bendizer. Quem deve bendizer? Que tipo de gente, que tipo de pessoa deve bendizer ao Senhor? E a resposta é todos os servos do Senhor, todos aqueles que assistem na casa do Senhor, nas horas da noite. Essa era a missão dos sacerdotes e levitas, os quais viviam no templo, ao redor do templo, cuidavam das coisas sagradas, faziam sacrifícios, ensinavam o povo, adoravam a Deus. O fogo do altar não podia apagar. Levítico 6,13. E o culto para eles não terminava, pois assistiam nas horas de noite também. 1 Crônicas 9:33. É interessante que vemos que Deus nunca dorme. A nossa adoração nunca termina. A vida de adoração do cristão é ininterrupta, não tem interrupção. E tudo que ele faz deve glorificar ao Senhor. 1 Coríntios 10:31. No quinto momento, vemos como se deve bendizer ao Senhor. No versículo 2. É interessante isso. Ou seja, o levantar das mãos durante as orações ou durante o louvor é um símbolo do elevar a nossa alma e o nosso coração. Indica também uma expectativa do suplicante de receber as bênçãos do Senhor. E era também um reconhecimento de que as tinha recebido. A postura aqui costumeira para a oração incluía mãos levantadas. Lamentações 2:19, 1 Timóteo 2:8, também representa aqui o gesto dos sacerdotes ao proferirem uma bênção sobre o povo. Erguer as mãos, mais do que um gesto, era honrar ao Senhor, era reconhecer a sua majestade, era demonstrar submissão a Ele. Erguer as mãos representa também uma atitude externa e interna de oração. O Novo Testamento toma essa terminologia quando Paulo diz que deseja que os homens em todos os lugares ergam mãos santas em oração, sem ira
nem animosidade, 1 Timóteo 2,8. É interessante que aqui não é apenas uma postura física que torna eficaz uma oração. Ajoelhar-se, levantar as mãos, ficar de pé ou assentado serve apenas para expressar o nosso estado de alma, o estado do nosso coração. Segundo ponto que nós queremos trazer para você é a bênção do Senhor no versículo 3. A peregrinação aqui encerra com uma bênção sacerdotal resumida. Os peregrinos voltando para a sua casa. Quando os peregrinos estavam saindo do santuário, do tabernáculo, ou então do templo, o sacerdote oficiante exclamava: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Os peregrinos que haviam exortado os sacerdotes e levitas a bendizerem ao Senhor, agora recebem dos sacerdotes a bênção sacerdotal. Até esse ponto, a palavra foi dirigida a Deus para bendizê-lo, mas agora volta de Deus na direção do homem, das mulheres, para abençoá-los. É interessante que o Senhor é descrito aqui no versículo 3, em primeiro lugar, como o Criador do universo. Num segundo momento, como habitando em Sião. No primeiro aspecto, ele é representado como Deus da natureza, mas no segundo, como Deus da graça. Quando consideramos o Criador do universo, há provas abundantes de que ele pode te abençoar, me abençoar. Quando consideramos, como habitando o Senhor no meio da igreja, há provas abundantes de que ele irá nos abençoar. E esses dois elementos são essenciais para a nossa fé. 4 verdades podemos aprender no versículo 3 desse lindíssimo salmo para fechar. Primeiro, a bênção sacerdotal. Era a prerrogativa de abençoar o povo de Deus, exclusiva dos sacerdotes, os quais não eram a fonte da bênção, mas um veículo dessa bênção. Eles não tinham em si mesmo o poder de abençoar, mas invocavam a bênção divina sobre o povo. Porque só o Senhor é abençoador e só dele procede a bênção na nossa direção. O abençoador é maior do que o abençoado. Os sacerdotes eram iguais aos peregrinos. Por isso, eles rogavam ao Senhor que abençoassem os peregrinos de volta para as suas casas. Essa bênção era uma espécie de eco da bênção araônica descrita por Moisés lá em Números 6, de 22 a 26. No segundo momento, vemos os peregrinos abençoados. Embora a palavra sacerdotal seja proferida ao grupo de peregrinos, a bênção é ordenada individualmente. O autor faz uma transição da segunda pessoa do plural nos 2 primeiros versículos para a segunda pessoa do singular no versículo 3. É interessante aqui o pronome te, é singular, pois a bênção de Deus é para cada um de nós. Pessoalmente, individualmente, singular. A bênção sacerdotal de Números 6, 22, 24, 26, ela é coletiva, mas também individualizada, personalizada. Deixar a casa de Deus com a bênção dele sobre nós é, ao mesmo tempo, um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, pois devemos compartilhar essa bênção com outras pessoas. Se recebemos uma bênção, isso é uma grande alegria. Mas ser uma bênção é uma alegria ainda maior. Será que você tem sido uma bênção nas mãos de Deus? Será que você tem sido abençoado, mas também se tornado em Deus um abençoador? Num terceiro momento, vemos a procedência da bênção. De Sião te abençoa, diz o texto bíblico. Ou seja, a bênção vem do alto, vem do céu, vem do Senhor. Ela é intermediada desde Sião, de Jerusalém, do Monte Sião. A partir de Sião, onde estava o santuário de Deus, o tabernáculo, primeiramente em Davi, e o templo a partir de Salomão. Onde estava a Arca da Aliança, o lugar da manifestação de Deus, em sua graça perdoadora, redentora, reconciliadora. Não importa se os peregrinos das tribos retornassem para o norte ou para o sul, pois de Sião o Senhor haveria de abençoá-los. É interessante que na era neotestamentária, do Novo Testamento, a ênfase já não é o templo, Sião, mas sim Jesus. As nossas bênçãos vêm por meio dele, da Jerusalém celestial, lá do céu, Hebreus 12, 22 a 24.
O verdadeiro Monte Sião é como demonstra Hebreus 12, 22 e 24, onde Jesus, o mediador agora da nova aliança, reina no meio do seu povo. Num quarto momento, vemos o abençoador, o Senhor Criador dos céus e da terra. Aqui está a razão pela qual Deus pode nos abençoar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Tudo é dele, por isso Ele pode dar bênçãos do céu, Ele pode dar bênçãos da terra. O Senhor pode abençoar porque Ele é o todo-poderoso Deus, de cujas mãos procedem o universo e toda sorte de bênção em todo o universo criado. É interessante essa bênção sacerdotal. Dizia Spurgeon, príncipe dos pregadores: vocês vão se dispersar e ir para suas casas, né? Um a um. Que a bênção do Senhor possa estar sobre vocês, um por um. Vocês subiram à cidade do Senhor e ao seu templo, obedecendo a sua ordem. Retornem agora, cada um de vocês, com uma bênção que somente Deus pode dar. Divina, infinita, efetiva e eterna. Vocês não vão se afastar das obras ou das glórias do Senhor, pois Deus fez o céu acima de vocês e a terra para que vocês habitassem. É o Senhor, Criador do céu e da terra, que tem poder para abençoar. Eu não posso abençoar porque eu não sou dono de nada. Nós não temos como abençoar. Nós podemos pedir que Deus, o Criador do céu e da terra, abençoe. Nós não podemos abençoar uma pessoa porque é o maior, ou seja, o próprio Deus que abençoa o menor. E nós somos todos coiguais. Só Deus pode abençoar, porque Ele tem todas as coisas na sua mão. Ele pode tirar dos seus tesouros e concedê-los aos homens. É o que diz Efésios 1:3. Toda sorte de bênçãos nós temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A descrição de Deus como Criador do céu e da terra é vista no começo dos Salmos de romagem, aqui o Salmo 121, no meio dele, no Salmo 124, e agora aqui no final, no último Salmo de romagem, o Salmo 134. Então, vemos aqui uma descrição muito importante de quem é Deus. E as aplicações oportunas é tremenda nesse Salmo de romagem de finalização. A primeira delas é que os sacerdotes e levitas do Antigo Testamento são uma figura, são um tipo de Jesus Cristo. Ele, Jesus, sendo perfeito, ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele retornou ao céu vitoriosamente, a sua vitória cósmica, e está sentado à direita de Deus, o Pai, de onde ele intercede por nós e de onde voltará para buscar a sua igreja. Hoje não temos mais sacerdotes nem altares, nem devemos usar os símbolos judaicos como elementos esotéricos dentro do cristianismo. Não, pois tudo isso era apenas sombra, símbolos, metáforas, tipos da realidade que se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda verdade é que hoje, por causa da obra consumada de Cristo, todos aqueles que creem nele são um templo, são sacerdotes e são reis. É o que diz 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9. Hoje somos morada de Deus, ele habita em nós. Por isso temos livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Portanto, pastor não é sacerdote, o púlpito não é altar, nem o santuário é a morada de Deus, pois ele não habita em casa feitas por mãos. Claro que a gente usa essa nomenclatura, mas precisamos entender de forma espiritual como Deus vê agora na nova dispensação todas as coisas. Todos nós somos o santuário do Espírito Santo. Todos nós oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É o que diz Hebreus 13:15. Eu vou repetir: todos nós, todo crente é um templo de Deus, é um sacerdote de Deus e são reis
princesas e príncipes do Senhor, conforme nos ensina 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9. Foi esse resgate que a reforma protestante trouxe para o mundo atual. Que cada crente é um sacerdote, que cada crente é um templo do Espírito Santo, que cada crente são reis, né? São príncipes e princesas de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus, chamados para pregar o evangelho em todo canto, atrair a glória de Deus com as suas vidas e propagar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo com as suas vidas, com a sua fala, através do seu coração. Tá bom? Então, aprendemos esses 2 pontinhos. Falamos sobre, no segundo ponto, sobre a bênção do Senhor e destacamos aqui algumas coisas importantes, né? A bênção sacerdotal, os peregrinos abençoados, a procedência da bênção e o abençoador. Foi o que nós aprendemos nesse segundo ponto. Primeiro pontinho, está lá no começo, ele nos ensina a seguinte coisa: a adoração do Senhor no primeiro e no segundo versículo. Vimos a importância da adoração, a ordem para bendizer o Senhor, a quem se deve bendizer, quem deve bendizer, quais tipos de pessoas, né? Que tipo de gente, como se deve bendizer ao Senhor, foi o que nós aprendemos no primeiro pontinho que nós destacamos aqui, tá bom? E o nosso tema hoje foi voltando para casa. Esperamos de alguma maneira que você tenha sido abençoado pelo Senhor, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para o Encontro de Avivamento lá em Cianorte, a Rachel Ferri, a Edilane Salve, a tia Lu, que está aqui conosco, a Ellen, a Valceranto, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Você que vai nos assistir depois, você que chegou no finalzinho, assista aí novamente, esse vídeo vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Nessas 4 mídias sociais a gente sempre coloca os nossos materiais à disposição para que o máximo de pessoas sejam abençoadas como você. Se você também quiser cooperar conosco, nos ajudar através da generosidade, investir nesse ministério pastoral, nessa obra, nesta igreja linda, nesse trabalho que Deus está fazendo através da pregação do Evangelho, as informações estão aqui embaixo no link de descrição. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Não esqueça de deixar nos comentários aqui o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, o que Deus te chamou a atenção através desse texto bíblico. Que a graça e a bênção do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família, o trabalho das tuas mãos, a bênção do Deus Altíssimo esteja sobre nós, que possamos ser reis, sacerdotes, templo do Espírito Santo, que possamos resgatar a todos esses princípios que aprendemos na palavra de Deus e que possamos voltar para casa, voltar sempre para a presença de Deus e desfrutarmos dessa presença vivendo para o louvor da sua glória. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.